Muito bem, pessoal. Então, nessa semana aqui, gente, estamos aí na terceira semana, tá? Decidi gravar aqui para vocês, para a gente retomar um pouquinho daquele comecinho, né, do material de hidrostática e repassar a densidade e pressão bem rapidamente, porque eu quero falar hoje sobre a lei de Stephen, né? E eu vou chegar lá por meio dos slides, né? Então, vou falar aqui um pouquinho com vocês, né, sobre a hidrostática. É, Vou ficar aqui no cantinho, tá, pessoal, para não atrapalhar. Mas vamos lá, né? É, Até o momento, né, vocês estão no segundo ano, a gente sempre estudou os objetos sólidos, né? Agora, nesse momento da matéria, nós estamos estudando os fluidos, né? E os fluidos podem ser líquidos ou gases. E os líquidos, né, ou gases, mesmo eles estando nesse estado da matéria, eles têm coesão, né? Eles não são, as moléculas interagem de alguma maneira, né? Esse exemplo que vocês estão vendo aí é uma molécula de água, né? E ali à direita vocês estão vendo várias moléculas aí, né, de água, e elas, devido à estrutura molecular da molécula da água, ela tem é, dois hidrogênios num polo, né? O oxigênio no outro, então ela forma um dipolo, né? Negativo positivo. E devido a isso, ela tem, ela interage com as moléculas no seu entorno por meio da força elétrica, né? Então acaba tendo um tipo de ligação química também por conta dessa estrutura da molécula da água e ela tem forças de coesão entre as moléculas por conta disso, né? É, Aqui é um exemplo, onde vocês estão vendo aí, é um box que está no livro de vocês, né? Sobre a forma da gota, né? Eu acho que é bem interessante vocês verem aí. Aí vocês veem que é, essas forças de coesão, assim que a gota se solta, né? Ela forma uma espécie de uma esfera, né? Então essa ideia que a gente tem da gota, né? Com aquele formato característico, não é tão verdade assim, né? Isso se deve a essas forças de coesão. E é interessante também a gente observar essas gotículas de água, né, que se formam nas superfícies. Só que aqui na esquerda, o interessante é que você tem uma superfície hidrofóbica, né? Quer dizer, a molécula de água ela não interage com essa superfície, né? Você vê que ela forma uma espécie de uma esfera. À direita você tem gotas de água numa folha, né? E você percebe a diferença da forma da gota, né? À esquerda, onde há uma superfície hidrofóbica, ela formou uma esfera, semelhante à gota quando se solta do resto da água, né? Naquele slide anterior. E isso se deve a essas forças de coesão, né? A força de coesão, por exemplo, no caso da água, também é responsável por esse fenômeno conhecido como tensão superficial, né? Vocês estão vendo aí uma imagem de uma lâmina de barbear que ela consegue, apesar dela ser mais densa do que a água, né? Devido a essa força de coesão entre as moléculas, formando uma espécie de uma película, a, a, essa lâmina consegue, se colocada bem devagar, com calma, ela consegue flutuar. Não é flutuar, né? Vocês vão entender melhor o que significa flutuar quando a gente fala de empuxo. Mas essa lâmina ela fica sobre essa, vamos dizer assim, essa membrana, né? Que seria formada pela superfície da água devido às interações entre as moléculas de água, né? E se você procurar no YouTube, você vai achar até vários vídeos onde mostram insetos, né, que eles usam a tensão superficial para poder andar sobre a superfície da água, né? Bem interessante esse fenômeno. E outro fenômeno também muito interessante que se deve a essas forças de coesão é o fenômeno da capilaridade, né? Todo mundo aqui já deve ter feito alguma experiência, né, quando era criança, de colocar uma rosa com uma água colorida, né? Se você pegar uma flor branca, não precisa nem ser uma rosa, e cortar, né, o caule da flor e colocá-la numa água
colorida, né? Você vai perceber que passando algumas horas, a cor das pétalas vai mudar e vai ficar da mesma cor do líquido. Por quê? Devido a esse fenômeno da capilaridade, que se deve às forças de coesão que vão agir entre a molécula e as paredes, o líquido sobe e chega até as pétalas, né? Esse é o principal mecanismo pelo qual as plantas conseguem, né, retirar ali o líquido, né, e levá-lo até as folhas, né? Então, saindo da raiz, eles vão chegar até as folhas. Isso também acontece com filtro de papel, né? Um fenômeno também que está associado a essas forças de coesão, né? Depois, vocês viram isso na semana passada, né? Foi apresentado para vocês a ideia de densidade, né? A densidade ela está relacionada à massa e ao volume, né? Quer dizer, quanto mais massa você conseguir colocar no menor volume, mais denso é o material. Então aqui, nessa imagem aí, por exemplo, vocês estão vendo 3 cubos, né? Um cubo de madeira, um cubo de chumbo. O chumbo é muito denso, pessoal. Para vocês terem uma noção, o chumbo ele é utilizado para contenção de radiação, né? Por quê? Porque a radiação, especialmente raios gama, né? Eles atravessam a matéria, né? E eles só interagem com a matéria e não atravessam a matéria se o número atômico do material for muito grande, quer dizer, se os núcleos dos átomos que compõem aquele material são pesados, né? O chumbo é um dos materiais que tem essa característica, por isso que ele serve para isolar, radiação, né? Mas o que é interessante de vocês observarem é que o ouro ele é ainda mais denso do que o chumbo, né? Vocês estão percebendo ali pelo formato do cubo que o ouro o cubo de ouro da mesma massa é menor que o de chumbo, né? Isso é bem interessante. Aí você pode se perguntar, mas por que não se usa o ouro no lugar do chumbo para isolar a radiação? Bom, por causa do preço, né? O chumbo ele é mais abundante na natureza, ele é mais barato, né? O ouro ele além de ser muito denso, ele tem outras propriedades também que, do ponto de vista de aplicações, ele é até mais interessante também, mas é inviável utilizar ouro para certas aplicações, apesar de que ele tem boas propriedades, né? Nesse caso, por exemplo, uma alta densidade. Aqui, pessoal, antes nós vimos, então, são 3 cubos de mesma massa. Vocês percebem que o mais denso é o menor, e quanto menos denso ele vai ser maior. Agora, se eu fixar o volume, né, você vai perceber que a massa é muito menor do pinho, né? Se eu tiver um cubo de 100 centímetros cúbicos de pinho, ele tem só 60 gramas. Ao passo que se for de ouro são quase 2 quilos, né? 1930 gramas. Olha a diferença do ouro para o chumbo, né? Quanto que o ouro é mais denso do que o chumbo. Então, na aula passada, eu passei para vocês os vídeos para discutir esse conceito de densidade, né? Aqui é uma barra de ouro, tá? Para você calcular a densidade, você precisa então da massa e do volume, né? E devido à massa ser em grama ou quilograma e o volume ser, por exemplo, metro cúbico ou centímetro cúbico, em geral as unidades de densidade são grama por centímetro cúbico ou quilograma por metro cúbico. E aqui nessa continha você percebe a relação entre as duas, né? 1 grama por centímetro cúbico é a mesma coisa que 1000 quilogramas ou 1 tonelada por metro cúbico, né? Essa é a equivalência entre os dois. Não vou fazer esse exemplo agora, tá? Tem alguns exemplos lá na aula que eu deixei na semana passada, que são exemplos simples também que você consegue fazer em casa, né? Então, se você não fez ainda, faça esses exemplos aqui do slide também. E aí, na aula passada, a gente também falou um pouco de pressão, né? Nessa imagem aqui, você vê um prego, né? E nas duas situações, se você aplicar a mesma força, né? Nas duas situações, você vai perceber que você vai sentir uma dor muito maior no seu dedo quando você aplicar a força no caso da figura B, né? Por que aplicando a mesma força você sente mais dor no caso B do que no caso A, né?
tem a ver com a área de contato entre o seu dedo e o prego. No caso A, é muito maior a área, no caso B é muito menor. Então, a mesma força pode implicar em pressões muito diferentes, né? Isso porque a força não depende só, isso porque a pressão não depende só da força aplicada. A pressão depende também da área de contato, né? Então, pressão depende de força e depende de área, tá? Então, a pressão vai ser, no caso aqui, essa é a área, né? A pressão vai ser determinada como a força perpendicular dividido pela área. E aqui, pessoal, tem que fazer uma parte aqui. Veja que se a força estiver inclinada em relação à vertical aqui, a gente não vai considerar a componente x dessa força, só a componente y, tá? Então, quando a gente calcula a pressão, a gente sempre está pensando na força perpendicular à superfície, né? E se a força não estiver perpendicular, a gente considera somente a componente y dessa força. Como a força é dada em newtons e no sistema internacional a área é dada em metros quadrados, então a unidade de pressão é newton por metro quadrado, né? Que é a gente dá o nome de pascal. Né? Um pascal é 1 newton por metro quadrado. Então, essa aqui também é matéria da aula passada, né? Aqui são alguns exemplos de pressões, né? Vocês veem que as pressões em certas situações elas podem chegar a valores absurdamente extraordinários, mas aqui é só para você ter uma noção das ordens de grandeza, né? Para vocês terem uma ideia, a pressão atmosférica é de 1 vezes 10 a quinta pascal. Então, no pneu de um automóvel, você tem uma pressão que é quase 2 atmosferas, mais que 2 atmosferas aqui, né? É bem interessante isso. E aqui tem um outro exemplo também, eu deixei outros exemplos lá para vocês na aula, né? E tentem fazer esse aqui depois. E aí a gente vai chegar então na lei de Steven, tá, pessoal? Eu vou então interromper o vídeo agora, que eu vou continuar a lei de Steven lá na nossa lousa digital. Beleza? É isso aí.